começar, então, o segundo dia do 8º Seminário de Arte e Cultura, e esse ano o tema foi Tecnologias Sociais. Deixa eu dizer o nome certinho, eu trabalho às vezes. Só um pouquinho, gente, que meu computador travou, eu não estou conseguindo aqui abrir minha página. Bom, eu vou adiante, não vou esperar mais. Tecnologias sociais, potências e possibilidades e desafios. Então, hoje, a palestrante convidada é a professora doutora Alessandra Simões Paiva, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSBA, e ela vai, então, falar sobre a virada neocolonial no sistema brasileiro, no sistema de artes brasileiro. Deixa eu falar de novo, desculpe, me atrapalhei. O título da palestra dela é Virada Decolonial no Sistema das Artes Brasileiro. E eu quero ler o perfil dela. Alessandra é docente, pesquisadora, crítica de arte e artista. Leciona nos cursos de artes e coordena a área de gestão da extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia, instituição que completa 8 anos com forte compromisso com a educação emancipadora, a equidade, o desenvolvimento regional e a participação social. A Alessandra também faz parte do programa de pós-graduação em ensino e relações étnico-raciais e é integrante da Associação Brasileira de Críticos de Arte, a ABCA, e também da Associação Internacional de Críticos de Arte, a AICA. Sua missão atual é abarcar a urgência do debate decolonial e seu impacto nas práticas e saberes do sistema das artes. Então, eu convido a mesa virtual que a Alessandra faça parte do seminário. Legal, boa tarde, Betina. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder participar desses eventos e compartilhar esses conhecimentos, né, que a gente vem adquirindo dentro do campo das artes, especialmente nessa busca por uma visão decolonial das artes. Uma pena, lamento aqui junto que a professora Heloísa não esteja, porque eu fiquei profundamente emocionada de ser convidada para estar com ela numa mesa, porque além de conhecer muito a trajetória dela, o trabalho, é uma referência para mim em termos teóricos, assim, né? Tenho os livros da Heloísa, cito ela nas minhas aulas, nas minhas pesquisas, e inclusive porque atualmente eu estou ministrando uma disciplina que aqui na UFSB chama componente curricular, né? A gente não chama disciplina, e eu estou ministrando uma disciplina que se chama Introdução aos Estudos Culturais, e a Heloísa, para mim, é uma referência importante nesse campo, né? Mas, quem sabe, numa próxima a gente pode estar junto, né? E eu fiquei muito feliz porque a Betina me procurou em função da organização que eu fiz da jornada da Associação Brasileira de Críticos de Arte no ano passado, que foi um evento muito singular, muito marcante para a BCA, né, e para mim também, né, foi realmente um evento que, de uma certa forma, muda um pouco a história da BCA. Quando eles me convidaram para fazer o evento, eu fiz minha trajetória como crítica de arte em São Paulo, né, antes de vir para a Bahia, e acompanhava mais a BCA estando em São Paulo naquele período, né, e quando eles me convidaram para organizar a jornada, eu já estava aqui no sul da Bahia, né, e eu falei, gente, para fazer uma jornada aqui vai ter que ser algo diferente, né, não uma jornada nos moldes tradicionais da BCA, e aqui a gente vai ter que fazer um recorte político, porque, né, um recorte, até pensamos no recorte dos direitos humanos, porque vir aqui para a Bahia e ficar falando, né, de história da arte, de crítica da arte, de uma forma mais tradicional, apenas despejando pesquisas, a gente não ia ter
tanto interesse do público, né? Mas, enfim, veio a pandemia, a jornada acabou acontecendo online, mas realmente a gente teve convidados e convidadas muito importantes dentro desse recorte do decolonialismo, né? Então, eu fiquei contente por isso, mas aí duplamente contente porque eu atualmente trabalho na coordenação de extensão da minha universidade e tenho uma parceria forte com a UFRN dentro da extensão. O Kramer, ele me ajuda muito, o servidor aí dentro da extensão, eu tenho o zap dele, estou toda hora tirando dúvidas, né? Por conta da gente utilizar o SIGA, né, que a UFRN é a mãe do sistema, então eles tiram muitas dúvidas, a gente tem conversado bastante, principalmente por conta do processo de acreditação da extensão, né, da curricularização da extensão, que eu sou a pessoa que estou à frente dentro da UFSB, né, então a gente acabou de publicar a nossa resolução regulamentando a curricularização, foi um ano de trabalho bastante intenso, e inclusive a Pró-Reitoria de Extensão da UFRN já havia também me convidado para um evento que vai ter em outubro, né, sobre a curricularização aí na UFRN. Então, é interessante, assim, esses dois lados, assim, desse convite, né. Bom, e falando sobre a jornada da ABCA, ela acabou se desdobrando num novo projeto que a gente tem dentro da ABCA, que chama Pluralidade Crítica. Depois da jornada, a gente teve até uma polêmica, né, que não vale a pena entrar em detalhes aqui, mas que se desdobrou na ideia desse projeto. A ABCA, até então, até o momento, tem apenas uma mulher negra entre seus associados, né, e foi essa pessoa que eu procurei, que também se chama Alessandra, minha colega, para a gente tocar à frente esse projeto, que, em princípio, foi um convite em massa, feito a pessoas que estão trabalhando com os recortes do decolonialismo, que estão ou nesses lugares de fala, né, que são pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, enfim, ou que trabalham, né, ou também com o recorte geopolítico, ou, né, que estão em lugares fora do eixo Rio-São Paulo. E então a gente fez esses convites para que essas pessoas entrem na ABCA e que a gente possa fazer outras ações no sentido de trazer mais pluralidade para a ABCA. Então, é isso. A ideia do título dessa palestra, A Virada Cultural no Sistema das Artes, ela vem de uma série de pesquisas que eu venho fazendo desde a minha vinda para a Bahia, em relação ao decolonialismo, e que cresceram muito nesses últimos quase 2 anos já de pandemia, né, mas de uma certa forma a pandemia foi um acelerador, né, foi um momento acelerador, porque nós estamos em casa e temos, né, de uma certa forma, a gente acabou se conectando mais às pessoas, esses movimentos em rede se fortaleceram muito, né, e é um assunto que, e principalmente depois da jornada, eu passei a pesquisar com uma intensidade bem maior e tenho produzido uma série de textos com vários recortes dentro do assunto como um todo, né. E aí, ontem eu fui ver um texto, eu estava revendo alguns textos por conta dessa disciplina que eu estou lecionando, de estudos culturais, e lembrei de um texto da Otília Arantes, que era uma referência para mim muito importante, que se chama A Virada Cultural no Sistema das Artes. É um texto de 2005, publicado na Margem Esquerda, aquela revista, né, acho que é da Unicamp, eu não me lembro. E, enfim, eu me deparei de novo com esse texto, é um texto que há anos eu carrego e vira e mexe e volto a ele, fazia muitos anos que eu não lia, e ontem eu li ele de novo, e parece, e assim, naturalmente, eu estava no meu inconsciente a ideia da palavra virada, e aí eu me percebi dialogando com a Otília Arantes a partir do que eu escrevi para essa palestra, que está dentro de outros textos que eu escrevi recentemente, mas a Otília Arantes, no final do texto dela, ela faz uma análise sobre a relação entre economia e cultura, né, bem partindo do ponto de vista dos estudos culturais, com uma visão, assim, pegando muitos autores
né, dentro dessa esfera do pós-modernismo, né, e ela fazendo essa análise desse último, aparentemente último estágio do capitalismo e a relação da cultura, como que a cultura está em tudo, né, como que a cultura virou o centro da economia e a economia virou o centro da cultura, e no final ela faz algumas perguntas, né, se a gente se ainda há esperanças de termos outras respostas, né, para a atual situação do mundo em termos de respostas contra-hegemônicas a partir do campo das artes, né? Então, de uma certa forma, ela faz essa pergunta de uma forma me parece um pouco pessimista, e eu começo a responder agora. Eu acho que provavelmente eu vou escrever um texto mesmo, que vai se chamar Virada Decolonial, citando aí diretamente a Otília. Vou me aprofundar mais, né, para tentar estabelecer um diálogo com ela, e até tentando responder essa pergunta dela de um ponto de vista mais subjetivo meu, mas que eu acredito que seja até otimista, sabe? Acreditando realmente numa utopia possível, a partir do que vem acontecendo no campo das artes. Aí eu tinha umas imagens, eu não sei se Bettina pode apresentar para mim, porque eu tenho o texto, seu Sim, sim. computador tinha travado, né? Não, mas eu acho que vai estar. Eu já desliguei várias coisas que acho que vai funcionar. Só um pouquinho. Tá. Em último caso, também eu abro o meu aqui, porque eu gostaria de ler também meu texto, mas eu posso ir abrindo e fechando, compartilhar só uma janela. Sim, fica mais tranquilo. Um segundinho. Peraí. Eu não estou conseguindo ver Eu se estou está. vendo. Ah, tá, tá. Então eu vou consertar aqui que já vou colocar o Não sei controle. se as pessoas estão vendo também, né? Eu estou vendo. Deixa eu só deixar. Ele está um pouquinho lento, mas já vai. Ele já vai ficar tamanho da tela, tá? É que tá bem lento o meu computador, não sei o que que houve. Aham. Mas eu vou. Mas para Ele mim já vai. tá ótimo. As É, pessoas também, se quiserem aumentar, podem clicar, né, naquela é, coisinha aqui. acho que assim eu consigo. Opa, esse é o máximo que eu vou conseguir. Eu acho que esse é o máximo. Legal. São poucas imagens também, não são muito detalhadas, né? Tá, vou desligar meu microfone. Ah, parece que tem gente falando que as pessoas estavam na outra sala, né? Eu também tinha tentado entrar numa outra sala, né? Ah, isso foi. Foram emitidos dois links, isso podia dar confusão mesmo. Ah, por isso que entrou várias pessoas, né? Agora entraram várias pessoas, né? Deixa eu só fazer um pedido rapidinho, se alguém da ProEx poderia entrar na outra sala e ver se tem alguém perdido lá. Ótimo, Tentar. professora, farei isso agora. Tá, Farei isso. obrigada. Boa ideia. Podem continuar. Tá certo. Eu vou Tá. desligar. Bom, então, eu escolhi essa imagem para iniciar essa fala, bastante simbólica e muito recente, né? Que foi esse ato em torno da estátua do Borba Gato, em São Paulo, né? Que eu acho que é uma imagem bastante representativa a respeito do que eu quero falar, né? A respeito do conceito de decolonialismo e suas relações com as artes no Brasil, especialmente as artes visuais, que é o meu lugar de atuação. Então, é por isso que eu trago aqui como imagem inaugural essa estátua, que fica em Santo Amaro, no distrito de Santa Amaro, em São Paulo, e que essa semana foi queimada, né, em um ato assumido pelo grupo Revolução Periférica, um ato muito representativo para o povo brasileiro, em uma manifestação em total alinhamento com o movimento mundial de derrubada de monumentos públicos, que homenageiam personagens históricos reconhecidos como escravagistas, assassinos e colonialistas. Trago aqui um dado interessante a partir de levantamento recente feito pelo Instituto Polis. Dos 360 monumentos que homenageiam personalidades e fatos históricos na cidade de São Paulo, menos de 3% representam pessoas negras e indígenas.
Sabemos que este não é um dado aleatório, mas sim mais uma peça no projeto de manutenção do poder de uma hegemonia cujas formas de opressão se assentam sobretudo no racismo estrutural. Assim, vemos no mundo um significativo processo de derrubada de monumentos, especialmente ativado pela morte gatilho de George Floyd nos Estados Unidos, cujas imagens disseminadas em rede mundial reforçam o sentimento coletivo de que não é mais possível conviver com a celebração em estátuas, nomes de ruas, edifícios, de assassinos, ladrões e estupradores. Não é mais possível aceitar em nossos caminhos monumentos colonialistas que são, na feliz expressão do filósofo camaronês Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra, a extensão escultural de uma forma de terror racial. Então, queimar Borba Gato seria, nas palavras de Fabiana Moraes e Moacir dos Anjos, em um texto muito interessante do ano passado, que chama Derrubar Monumentos, um ato de amor, eles chamam ato terrorista, ato performático, ato de cura, ato de amor. Afinal, dizem eles, todo símbolo, em algum momento, paga pelo preço de representar algo para muitos. Assim, proponho como título desta fala a virada decolonial nas artes brasileiras, para que possamos, juntas e juntas, entender o impacto do crescimento exponencial da produção artística e teórica voltada para as questões de raça, etnia, gênero, classe social e geopolítica, e sua contribuição para a consolidação, para a virada decolonial na arte brasileira. Apesar de ainda exígua representatividade no sistema artístico brasileiro, inclusive em seus espaços de poder e decisão, pessoas pobres, negras, indígenas, periféricas, que não se encaixam no sistema binário de gênero, entre outras que estão à margem das centralidades que regem o sistema das artes no Brasil, vem produzindo uma significativa massa poética e teórica, revelando a urgente necessidade de reparação frente ao sistemático apagamento de suas experiências e memórias pela história da arte de matriz eurocêntrica e colonialista. Pode passar a próxima imagem, Bettina. Por favor, obrigada. Então, eu peço licença aqui para mostrar essa imagem, para antes de iniciar o assunto em si, para trazer um pequeno momento sobre, para tecer algumas considerações a partir da minha própria história e as subjetividades da minha família, de origem pernambucana. Essa fotografia que eu apresento aqui está no acervo do Museu do Homem do Nordeste, em Recife, e é de 1860, mostra meu bisavô paterno no colo da sua ama de leite. Meu bisavô Adolfo, que inaugurou a linhagem de 3 médicos, ele, meu avô, até chegar a meu pai, Frederico Adolfo Simões Barbosa, que foi um importante sanitarista com enormes contribuições para a saúde pública no Brasil. A foto de Adolfo Simões Barbosa no colo da sua ama de leite, mulher negra legada ao anonimato nos acervos públicos, é símbolo da história de um país que se constituiu sobre o sangue e o suor de mais de 10 milhões de africanos escravizados e que insiste em pleno século XXI a continuar colhendo as benesses dessa trágica herança. Eu não tenho registro de que fomos donos de terras extensas ao longo dessas últimas gerações, mas a nossa nobreza, entre aspas, se confirma na árvore genealógica da minha família no Brasil, que se inicia no século XVIII e mostra nossa ascendência europeia, fixada aqui por um tal Visconde de Schmidt, que nos legou também o parentesco com o conhecido poeta Augusto Frederico Schmidt, poeta modernista. Essa rápida digressão sobre a minha história faz parte indissociável dos rumos tomados por minha trajetória no campo das artes. Por que falar tanto de mim aqui em um evento sobre arte e cultura? Porque eu, como crítica artística, teórica e docente, devo saber de onde vieram os meus privilégios, que me permitiram ocupar hoje o lugar que eu ocupo, seja como professora doutora em uma universidade federal, seja como integrante de associações que congregam pessoas em torno do pensar a arte, no caso, a Associação Brasileira de Críticos de Arte, Associação Internacional de Críticos de Artes, tendo como consequências influências desse pensamento na circulação e na legitimação da arte no Brasil.
O método de falar de si para falar do mundo também se justifica pelo fato de que nos últimos anos tenho seguido modelos epistemológicos e metodológicos não muito cartesianos, legitimando a subjetividade e a autoetnografia como um modo de pensar e produzir discursos. No território em que estou lecionando arte, o sul da Bahia, utilizo métodos, objetos, questões, objetivos e finalidades atravessados pelo simples fato de que tenho alunos e alunas, em sua grande maioria, negros e negras de baixa renda, que pretendem se formar artistas ou docentes artistas. Também estamos num território profundamente marcado pela experiência indígena tupinambá. Para isso, temos um currículo interdisciplinar e decolonizado, isso é, os estudantes de artes da UFSB partem de suas questões subjetivas e locais para depois confrontá-las ao legado do cânone da arte ocidental, tantas vezes chamada pretensamente de arte universal. Pode passar, Betina, por favor, a próxima imagem. A imagem é da Castiel Vitorino, uma das artistas premiadas no prêmio Pipa, né, para representar aqui o que eu acho que, né, o momento que estamos vivendo, que é um momento crucial para definirmos esses contornos mais precisos ao tema decolonialismo na arte contemporânea brasileira. Minhas pesquisas vêm gravitando em torno dessa proposta, recentemente registrada em um texto que eu escrevi para revistas visuais da Unicamp, cujo título é A Hora e a Vez do Decolonialismo na Arte Brasileira, onde eu já detecto essa ideia de uma virada decolonial na arte brasileira, tema que não pretendo esgotar aqui, dado a sua complexidade. Então, aqui nesse slide, a gente vê a artista Castiel Vitorino, que está entre os 5 nomes que ganharam o Prêmio Pipa 2021, um dos mais importantes termômetros das artes visuais no país, cujo resultado foi recentemente divulgado. O prêmio, este ano, sofreu uma profunda revisão e, além de Castiel, reconheceu a contribuição de J. Mombassa, Denilson Baniwa, Ilê Sartuzzi, Marcela Bonfim e Ventura Profana, artistas predominantemente decoloniais. No vídeo de apresentação do Pipa, Castiel se apresenta como artista e psicóloga que trabalha onde lhe for possível. Ela mora em Vitória, no Espírito Santo. Subjetivamente, diz que vive o fim do mundo e que, por isso, seu desejo, o que lhe move pelo mundo, é o de continuar viva. Seu corpo, negro, testiculado e feminino, compõe as experiências poéticas em torno do que ela chama de liberdades perecíveis. Sua arte como cura e ressignificação de cultura e da relação entre cultura e natureza tem como base a ideia de um corpo-flor, que reúne saberes das artes, da psicologia, das curas, da macumbaria, da feitiçaria, enfim, o que ela achar necessário para a sobrevivência. Sobrevivência que perpassa de técnicas diversas, muitas vezes reunidas em instalações vida, como o ato de passar 31 dias confinada em um quarto de cura, recebendo pessoas que participaram de suas macumbarias poéticas. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí a gente tem a imagem do artista Denilson Baniwa, indígena do povo Baniwa, do Rio Negro do Amazonas, também premiado esse ano pelo Pipa, e que atualmente vive em Niterói, no Rio de Janeiro. Aí ao lado está a sua obra Brasil, Terra Indígena, projeção que o artista realiza sobre o monumento às bandeiras, do artista modernista Vitor Brecheret, nosso mais importante escultor modernista, né, instalado em praça situada a poucos metros do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Na sua obra de 2020, Denilson narra a passagem que uma caravela portuguesa naufraga durante uma tempestade, e em seu lugar surgem animais e entidades luminosos de cosmogonias indígenas que retomam simbolicamente o espaço ocupado por este exemplar da cultura colonialista, o Monumento às Bandeiras. Pode passar próximo slide. Aí a gente tem a artista Ventura Profana, também ganhadora do Prêmio Pipa.
E é interessante nas próprias palavras dela, como ela se descreve lá no prêmio, né? Ela se descreve assim: doutrinada em templos batistas, pastora missionária, cantora evangelista, travesti, escritora, compositora e artista visual, que profetiza a multiplicação e abundante vida negra, indígena e travesti, cuja prática está enraizada nas pesquisas das implicações e metodologias do deuteronomismo no Brasil e no exterior, através da difusão das igrejas neopentecostais. Nascida em Salvador, na Bahia, Ventura se desfilha das entranhas misteriosas da Mãe Bahia, donde artérias de águas vivas sustentam em fé. Suas obras, untadas em óleo de margaridas e jiboias, descem possantes pelas veredas até inundá-las em desejo e unção, como em sua música intitulada Eu Não Vou Morrer. Recomendo muito procurar Aventura Profana no YouTube, lá tem vários clipes, né, do trabalho musical e visual dela. Pode passar, próximo slide. E aí a gente tem a artista Marcela Bonfim, aí no canto esquerdo da tela, e obras fotográficas dela, também uma das premiadas no Prêmio Pipa, e de quem eu tive o honroso convite de escrever o texto para ser publicado no catálogo. Marcela também foi convidada da jornada da BCA, assim como a Castiel também, né? Em reportagem ao jornal Brasil de Fato, por Lilian Campelo, Marcela conta que é nascida em Jaú, no interior de São Paulo, e afirma que já vestiu por cima de sua pele alguns disfarces para ser aceita, pois havia encontrado muitos impedimentos em um mundo sonhado como possível. Ao se mudar para Rondônia, Marcela comprou uma máquina fotográfica e começou a fotografar homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, negros e negras na Amazônia, em comunidades quilombolas, rituais de terreiros de candomblé, festejos religiosos e penitenciárias. A fotografia foi um resgate da própria identidade de Marcela enquanto mulher negra, e foi na Amazônia que ela enfrentou a cor da sua pele. E assim nascia seu projeto de arte e vida, por meio do qual Marcela encontra uma Amazônia da cor da sua pele. Em um profundo processo poético-etnográfico, Marcela revisita os muitos lugares afro-indígenas que constituem a Amazônia, trazendo à tona uma parte fundamental da história do Brasil, especialmente a partir da segunda metade do século XVIII, com as várias e desconhecidas diásporas negras que passaram a modificar a região amazônica. Para nós, brasileiros em geral, é uma região que a gente sempre associa à herança indígena. Enfim, pode passar a próxima imagem, também é uma foto da Marcela, Pés do Tempo, uma imagem bastante bonita, está um pouquinho desfocada, mas eu acho assim, esses pés negros nos revelam marcas que podem nos levar novamente aos caminhos sobre como pensar o decolonial, um conceito delineado ao longo da história das ciências humanas como um enfrentamento epistêmico ao pensamento colonialista. A partir da contemporaneidade, sua devida transcrição, faço aqui sua devida transcrição para o campo das artes. Sim, podemos falar na hora e à vez do pensamento decolonial nas artes brasileiras. E esta premissa não parte precisamente dos saberes constituídos a partir dos lugares de fala hegemônicos no sistema das artes. Teóricos, teóricas, críticos, críticas, curadores, curadoras, historiadores, historiadoras, em sua maioria pessoas brancas que ditam as normas e os valores da circulação da arte e a legitimação do seu conhecimento. A produção artística em si e as teorias estéticas constituída por pessoas negras, indígenas e que não se encaixam no sistema binário de gênero, entre outras, têm se mostrado como uma grande alavanca para a consolidação de uma teoria decolonial na arte brasileira, sacudindo os confortos teóricos mantidos até então pelo sistema de arte hegemônico. É importante eu recapitular aqui a gênese do pensamento decolonial enquanto categoria que busca a problematização da manutenção das condições colonizadas da epistemologia. As pessoas perguntam muito, né, por que a gente está usando o termo decolonial e não descolonial ou pós-colonial, né?
A emancipação de todas as formas de opressão, né, decolonial vem para afirmar, eu vou falar mais um pouquinho, né, a emancipação de todas as formas de opressão e dominação, e ainda a articulação da cultura, política e economia, de maneira a se constituir um campo de conhecimento plural, com base nas territorialidades e nas pessoas e suas subjetividades. O decolonialismo, portanto, enfrenta o histórico protagonismo branco e europeu que manteve-se firme em seu projeto de epistemicídio, citando aqui Sueli Carneiro ao falar sobre racialidade e biopoder no contexto brasileiro. Enfim, um projeto de manutenção de uma sociedade colonial e patriarcal, na qual as chamadas minorias políticas e sociais são violentamente eliminadas pelos grupos das elites assentados nos lugares de poder e decisão. Entretanto, reafirmo novamente que no Brasil está em curso um gigantesco projeto de desobediência epistêmica, né, já dialogando com a Otília Arantes, como eu falei bem no começo da palestra, para quem ainda não estava aqui, né, a Otília Arantes tem um texto que chama Virada Cultural no Sistema das Artes, de 2005, e que é um texto que eu li muito e que eu reconstituí ontem, eu fui lê-lo ontem novamente, e lembrei que ele tinha esse termo virada, e que agora eu me sinto dialogando com a Otília, trazendo o termo decolonial no lugar de cultural. E aí a gente tem, de novo, uma problematização em termos epistemológicos, né? Da diferença, dos desdobramentos dos estudos culturais, como que atualmente é impossível a gente estudar estudos culturais sem desaguar na questão decolonial. E aí, falando sobre essa diferença, né, é importante diferenciar aqui o pensamento pós-colonial e decolonial, sendo que ambos se constituem como possibilidades teóricas construídas à medida que as relações sócio-históricas acontecem na modernidade. O decolonial entende a colonização como evento prolongado, daí tirar o S, né, de descolonial. Então, é um evento prolongado com muitas rupturas, mas não como uma etapa histórica já superada. Né? O vocábulo decolonial nasce no bojo do grupo Modernidade e Colonialidade e de sua oposição ao termo descolonial, surgido no contexto do pós-Guerra Fria, bem como dos estudos pós-coloniais asiáticos. No campo das artes brasileiras, falar em decolonialismo significa contextualizar a complexidade dos sistemas simbólicos que amparam e definem as engrenagens sociais. Nesse sentido, nas disputas pelo poder social e econômico, a cultura e a arte entram como peças-chave nas negociações simbólicas e na manutenção das hegemonias. Fazem parte de um sistema, entre aspas, como classificado por Jorge Hilton de Assis Miranda no artigo Branquitude Invisível, Pessoas Negras e a Não Percepção dos Privilégios, Verdade ou Hipocrisia. Esse artigo está no livro Branquitude, Estudos sobre a Identidade Branca no Brasil, que eu recomendo muito sua leitura, para o entendimento da categoria branquitude. Então, nesse sistema, que é um sistema complexo, ordenado por partes que se interrelacionam, a arte seria mais um dos campos, né? Campos também, entre aspas, à luz das teorias do Pierre Bourdieu. Então, seria mais um dos campos, entre outros, como o econômico, educacional, científico, religioso, etc. Né? Campos que são reprodutores de desigualdades sociais, reafirmadas pela articulação entre instituições e agentes que definem suas regras e valores. Na visão de Miranda, o racismo, por exemplo, é um sistema de poder. E acrescentamos a essa perspectiva o recorte das discussões de etnia e gênero e geopolítica, sendo todos esses tópicos e suas interseccionalidades o que podemos chamar das causas mais urgentes na arte contemporânea. Batem à porta do sistema da arte brasileira artistas e teóricos que mostram essa urgência a partir das suas próprias potências e lugares de fala. Mulheres negras, homens negros, representantes de várias nações originárias, pessoas de gêneros não binários gritam por espaço e representação. Se as portas não se abrirem, serão derrubadas pela força natural com que estas práticas e saberes estão desestabilizando a manutenção sistemática da perspectiva hegemônica colonizadora.
negar o atravessamento da postura colonizadora nas instituições e perpetuadas pelos agentes do sistema artístico brasileiro é como tampar o sol com a peneira, pois se trata de mais um sistema entre tantos outros que reproduzem as forças colonizadoras nas disputas pelo capital simbólico. O teórico estadunidense Gregory Charlotte, que participou também da jornada da BCA no ano passado, é bem interessante, e vocês percebam que eu tenho sempre tentado costurar autores, autoras de vários lugares, né, de fala, né? Então, seja da América Latina, sejam pessoas negras, pessoas indígenas, teóricos europeus, e no caso dele, um teórico estadunidense. Mas ele tem, e também, eu acho que ele tem uma produção crítica muito interessante e bem assentada e afirmada no campo da teoria da arte, com uma ideia que ele chama de matéria obscura, em analogia a fenômenos cosmológicos, né? Essa matéria obscura seria a massa de contranarrativas criativas que estão à sombra da indústria cultural. Se trata de uma esfera criativa mal iluminada e amplamente excluída das estruturas econômicas e discursivas do mundo da arte institucionalizado. Ele afirma isso nos anais que a gente publicou na BCA. Charlotte defende, assim, uma teoria de arte radical, que deve necessariamente revisar a própria noção de valor artístico conforme definido pela ideologia burguesa, além de encontrar novas formas de reconhecimento da autoria artística coletiva. Esta visão também deve versar sobre as várias ocasiões em que nenhum objeto é produzido ou quando a prática artística constitui uma forma de engajamento criativo centrado no próprio processo de organização. E aí a gente vê inúmeros exemplos, né, de artistas coletivos, que estão produzindo intensamente. Acho que a pandemia, apesar do isolamento, a gente estando juntos na internet, em articulados, o tanto de coisa que a gente pode ver sendo produzida, né, por essa massa obscura, né, para além dos espaços institucionalizados da arte. É claro que ao ritmo do pensamento contemporâneo de Charlotte, descortina-se toda uma tradição em se questionar as bases da arte ocidental e decretar seu fim, desde Hegel, passando por Hans Belz, Arthur Danto. Entretanto, dentro do bojo da construção de um pensamento decolonial nas artes brasileiras, devemos enfatizar as especificidades locais, como as heranças culturais provenientes dos povos originários, entre elas a ideia de aproximação entre arte e vida, que delineia as experiências estéticas indígena e também da arte contemporânea não indígena. São poéticas que podem ser pensadas pela ótica de Rancière a respeito do caráter representativo da arte, isto é, são poéticas que não se prestam a uma pedagogia ou explicação do mundo, são, acima de tudo, uma reconfiguração do mundo sensível. Pode passar a próxima imagem, Betina? Né? Tudo isso, deixa eu tomar um golinho de água. Dentro dessa discussão sobre o decolonialismo traz, assim, de uma forma muito forte também, essa discussão sobre o caráter representacional da arte, né, e a sua afirmação ao longo da secularização da nossa história da arte ocidental, né, a arte realmente se presta a representar o mundo. Aí a gente tem uma imagem do coletivo Macu, né, que é uma experiência do movimento dos artistas Runicuim, né, o povo Runicuim do Acre, no Peru, né, um povo que vive numa localidade bastante isolada e que vem fazendo muito, e que vem sido muito reconhecido internacionalmente com esse trabalho, né, que tem na sua gênese um processo tradicional de criar artístico, né, ancestral. A partir da iniciativa de Iban Salles, Iban também participou da jornada da BCA, com o seu pai, Tunim Runicuim, Romão Salles, pesquisador dos conhecimentos do seu povo, foram resgatados os saberes musicais e rituais que corriam o risco de desaparecer.
IBAM aliou essa formação tradicional com os instrumentos da escrita e da pesquisa ao se formar professor, passando a registrar e publicar os cantos Runicuim. Entre os artistas do coletivo Macu, música de ayahuasca, desenhos, pinturas e cura se misturam em processos ritualísticos e estéticos de forte impacto poético. Quando teóricos contemporâneos procuram desestabilizar as noções clássicas da arte ocidental, questionando, por exemplo, as bases do Estatuto da Observação Ocular baseado na perspectiva linear e na reprodução naturalista, devem recordar que este é um modo de fazer arte já praticado há muito tempo pelos povos originários, como a miragem proporcionada pela ayahuasca, traduzida nas belas e coloridas imagens produzidas pelo coletivo Macu. Valendo-se ainda da linha do pensamento do Rancière, uma analogia entre arte indígena e contemporânea levaria à concepção de que não há entre as artes indígenas um desejo de representar as injustiças do mundo, e sim de ser a própria vida, de ser a própria política. Se restitui a força da condição indígena na arte por meio de sua própria existência poética. A arte indígena e a arte contemporânea compõem universos sensíveis que fazem parte de um comum. São costuras sobre um tecido democrático que delineiam a ideia do estar junto em um plano sensível. A Els Lagro, né, que é uma pesquisadora antropóloga, né, que pesquisa muito as poéticas indígenas, afirma haver um agenciamento na arte, isto é, a maneira como a arte age sobre as pessoas, produzindo ações cognitivas diversas. No caso da arte indígena, são objetos que condensam ações, relações, emoções e sentidos, porque é através dos artefatos que as pessoas agem, se relacionam e se produzem e existem no mundo. Enfim, se paradigmas não surgem da noite para o dia, podemos dizer que estamos vivendo um momento único em nossas histórias simbólicas e culturais, a virada do decolonialismo nas artes. Sim, a mudança de paradigma bate à nossa porta. Ela vem sendo gestada há muito tempo. Aliás, eu costumo dizer, né, desde a própria invasão europeia que se espraiou pelas primeiras colônias 500 anos atrás. Se desde então a resistência contra o silenciamento dos povos oprimidos existiu, foram nas últimas décadas que o pensamento decolonial começou a ganhar um corpo nas artes que não terá mais volta. Pode passar o próximo slide. Aí a gente tem o artista Shadalu, que é um artista muito interessante, que vive em Porto Alegre, e eu gosto muito de mostrar ele para os meus estudantes. Ele não é indígena, mas ele tem uma ascendência indígena, que ele vem resgatando. Ele trabalha com os Guarani Imbiá, é um artista com uma forte linguagem de arte urbana, que vem da periferia, foi catador de latinha, vendedor de reciclável, e que passou a atuar com um trabalho também cada vez mais reconhecido com essas estratégias da arte urbana e diretamente com os indígenas, né, numa relação muito próxima e afetiva com as comunidades. Então, está ele aí fazendo oficina na aldeia. Acho que pode passar para a próxima, Betina, por favor. Acho que tem mais uma imagem dele, né? Também aí uma das estratégias dele de ocupação da cidade, né? Então, os lugares onde a arte, onde era o lugar dos indígenas. Enfim, essa abordagem deve considerar não apenas as experiências praticadas por artistas indígenas, negros, negras e não binários, mas ainda por experiências artísticas compartilhadas, como o caso do Shadalu, né, que eu venho também investigando, e o coletivo Cocker. Eu não lembro se eu coloquei, pode passar a próxima imagem? Ah, sim. O coletivo Cocker também, né? Que é a Sheila Souza, professora da Estadual de Maringá,
e Tadeu Caigangue, que é companheiro dela, e que eles vêm fazendo um trabalho muito interessante também, né? Por exemplo, com essa primeira, foi uma exposição viva, né? Eles fizeram um projeto grande, demorou bastante tempo esse trabalho, que eles perceberam, os Caigangue começaram a trabalhar com material plástico, né, em função de não encontrar mais os materiais naturais para fazer o trançado, em função da destruição ambiental da sua região. E aí eles passaram a trabalhar junto com os Caigangue, fazendo outras reformulações dessa cestaria e trazendo isso para o museu, e aliando com a ideia também da questão da fome. Bem no cantinho vocês veem que tem umas que tem parece que é uma mordida na cesta, né? Então, eles produziram também biscoitos com esses mesmos formatos. Ih, perdeu minha conexão? Tá me ouvindo, Betina? Sim, estou te ouvindo também. Ah, que deu. Sim. Tá, foi uma pequena caidinha que deu aqui. Então, também para trazer exemplos de que dessas experiências compartilhadas, né? A gente buscando questionar o que são esses lugares de fala, né, o lugar de fala da Djamila, que a gente, né, tanto ouve falar, como pensar isso, nós, pessoas não indígenas, ou pessoas brancas, né, como lidar, porque são subjetividades que muito me tocam e me interessam, né, então a gente também escreveu recentemente, por conta da jornada da BCA, eu sou Sheila e Tadeu, escrevemos também um texto falando a respeito dessas experiências compartilhadas. Essas experiências me levam a pensar sobre os próprios conceitos da arte, então eu tentei fazer essa abordagem aqui, eu estou falando de tudo, né, é meio denso, mas como era uma palestra, eu estou tentando trazer tudo o que cerca o problema do decolonial na arte, então, desde a questão da circulação, da produção, da circulação, da legitimação, como das questões epistemológicas que regem a arte, como as próprias questões da criação artística, que me interessam como artista também, né? Em relação às questões epistemológicas, é muito interessante trazer aqui o pensamento do Walter Mignolo, né, semiólogo argentino, que faz parte do grupo Colonialidade e Modernidade, e que tem 2 textos muito interessantes que não estão em português, que ele publicou com uma diferença de 10 anos, eu acabei de produzir um texto comentando esses textos para sair no jornal da BCA, porque eu tenho utilizado muito esses textos, eles são muito antológicos em relação aos conceitos da teoria da arte que vem junto com essa questão do decolonialismo, né? Eu vou explicar um pouquinho. Ele classifica, no primeiro texto que ele escreve, ele vai falar da palavra aesteses, TH, né? Ele vai explorar o problema da colonização da aesteses pela estética. No primeiro texto, publicado em 2010, ele recorda que a palavra aesteses, do grego antigo, significa vocábulos como sensação, processo de percepção, sensação visual, sensação gustativa, sensação auditiva. Daí a ideia de sinestesia, se referir ao entrecruzamento de sentidos e sensações. Entretanto, Mignolo aponta que já no século XVII, o conceito de aesteses passa a significar a sensação do belo, um belo supostamente universalizante. Aí a gente entra em Kant, nos demais autores que alicerçaram o termo, né, a ideia do que é estética, né, na nossa história ocidental. E aparecem embutidas nessa construção epistemológica as noções aristotélicas de representação, imitação e catarse, né, que desde o Renascimento vão ser ressuscitadas, e que alicerçam essa nossa ideia de estética ocidental, né, então, representação, imitação, catarse, né, pilares da arte ocidental que nos distanciam dessa ideia, dessa sinestesia original, dessa outra relação, dessa outro tipo de mediação, de experimentação do mundo, das pessoas com o mundo. Quase 10 anos depois, no segundo texto, Mignolo retorna de novo essas mesmas reflexões e adiciona o conceito de gnosis.
Ele explica que ambos a esteses e gnose se configuram como esferas do conhecer e do sentir, não sujeitas à epistemologia e à estética, né? Então, a estesis estaria ligada à estética, né? Uma colonização, a gente tem uma colonização da estesis pela estética e uma colonização da gnosis pela epistemologia. Pode passar o próximo slide? E aí é muito interessante porque o Mignolo, ele vai analisar muito o trabalho desse artista, Benvenuto Chavarray, que é um artista guatemalteco, indígena. E aí o Mignolo vai ficar observando o trabalho dele. E aí a gente se pergunta, né, como chegamos à ideia da estética, e o próprio Chavarray pergunta, né, como chegamos à ideia da estética como ela é? Se para a língua maia não há uma palavra equivalente à arte. O Chavarray, ele vai fazer uma exposição, ele é formado em artes visuais, mas ele volta à sua comunidade de origem e volta aos seus pais para perguntar a eles o que é arte para eles. E o pai dele não sabe dizer para ele o que é arte. Para o pai dele, arte seria conversar com as pedras, né? Tomar banho num lago de águas cristalinas, deitar-se sobre as plantas, enfim. Um conceito que tem muito mais a ver com a aestesis que o Mignolo falou do que com a nossa estética. Expressões antes ligadas à esfera do sagrado e da espiritualidade, impregnadas de memórias, sensações, ruídos e as cores dos seus ancestrais, como Chavarray vai dizer. Aí, nessa imagem, o Chavarray, ele tatuou, fez parte do trabalho dele, tatuar o nome dele na origem indígena no peito dele, e não o nome espanholado. E essas esculturas, né, que para nós podem parecer, nossa, é uma escultura, é um pedaço de barro amassado, né? Qualquer um faz isso, qualquer criança de 1 ano de idade faz isso, né? Para o Chavarray, isso são esculturas. Está dentro de um contexto de toda essa exposição dele, que chama Mux, que se chama umbigo, no palavreado original da sua comunidade, em que ele vai, né, atrás do seu umbigo, das suas origens. E aí, essas esculturas são as tortillas que a mãe dele fazia, amassando o trigo. Então, o Chavarray fala, essa é a minha primeira referência de escultura. Essa foi a primeira noção, foi com a minha mãe que eu aprendi o que é a escultura, antes de ir para a universidade, aprender o que é a nossa estética ocidental. Então, o Mignolo, ele diz o seguinte, que é preciso a gente libertar a esteses da estética, descobrir a geopolítica do sentir, do pensar, do fazer e do acreditar por meio da aestesis, esta sim, biologicamente universal, em um sentido inverso ao pensamento emergido no Renascimento e reforçado no século XVIII, que criou mitos como a genialidade do artista, da sobressalência das artes liberais sobre as artes mecânicas, da autoria individual e assim por diante. Para tanto, não apenas artistas, mas críticos e teóricos devem pensar decolonialmente. Afinal, instituições do sistema das artes brasileiras seguem padrões de comportamento condicionados pelo colonialismo introjetado em seus agentes, que incorporam e reproduzem suas escolhas o que constitui a história, a crítica e a teoria da arte, e o que deve ou não circular e se institucionalizar enquanto arte. Em seu hábitos, entre aspas, também lembrando Bourdieu, pesquisadores, professores, curadores de arte são agentes estruturantes que geram práticas e representações ainda vinculadas ao pensamento colonial. Basta um olhar rápido em qualquer vernissagem para atestar a frequência majoritária de pessoas brancas. E como se diz, o jargão, os números não mentem, basta atentarmos também para alguns índices do Projeto Afro, que é um projeto muito interessante, projetoafro.com.br,
que, em parceria com a Rede de Pesquisa e Formação em Curadoria de Exposição, realiza desde dezembro de 2018 uma cartografia dos curadores brasileiros e internacionais cujas trajetórias auxiliam no entendimento da história da curadoria no Brasil. Numa lista levantada até maio de 2020, apontava que, entre 150 nomes de curadores atuantes no Brasil, apenas 2 eram pessoas negras. Segundo a Luciara Ribeiro, uma importante pensadora do decolonial, especialmente nas pedagogias, num texto que chama Curadorias em Disputas, ela pergunta: quem são as curadoras e curadores negros, negras e indígenas brasileiros? E ela diz que a pouca empregabilidade dos curadores negros e indígenas ao longo da história do Brasil fica explícita quando vemos, por exemplo, que o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, fundado em 47, contratou suas primeiras curadoras negras, Ohana de Cássia e Amanda Carneiro, apenas em 2018, e a primeira curadora indígena, Sandra Benites, somente em 2019. Mas as instituições estão mudando. Recentemente, uma série de exposições e projetos organizados no Brasil tiveram foco em questões de raça, gênero e classe. Em 2020, a Pinacoteca de São Paulo realizou pela primeira vez uma exposição dedicada à produção indígena contemporânea, com curadoria da pesquisadora Naime Terena. Veshua, nós sabemos o nome da exposição, que contou com 23 artistas de várias linguagens. O MASP também tem feito uma série de ações, como um projeto de longo prazo intitulado Arte e Descolonização. Mas Luciara Ribeiro, mais uma vez, afirma que apenas expor e debater as temáticas não é uma ação realmente efetiva para que se promova uma mudança real na contratação dos profissionais negros e indígenas nas equipes curatoriais. E aí eu lembro, de novo, bem no comecinho, o fato de que a jornada da Associação Brasileira de Críticos de Arte me levou a esse novo projeto de mudança institucional. Porque só fazer uma jornada e debater um assunto e virar a página, a gente estaria novamente perpetuando esse mesmo estado de coisas. Então, Luciara diz que as instituições precisam ir além das temáticas de suas programações e exposições e incluir em suas equipes uma presença mais expressiva de profissionais, por exemplo, negros e indígenas, que possam ter seus trabalhos reconhecidos e remunerados com valores justos. A autora explica que quando uma instituição se cala e escolhe por continuar trabalhando com membros, em sua maioria branca, reafirma o racismo. Os desdobramentos dessa ocupação por pessoas majoritariamente brancas nos espaços de decisão das artes têm reflexos diretos nas escolhas de quais artistas estarão representados no circuito comercial, né, que tem uma ligação com o que a gente chama de circuito primário das artes, né, as grandes galerias, em consonância com as bienais, com as feiras, com os salões, com os museus e assim por diante. Num levantamento realizado pelo artista e curador Alain Airé, em 2019, esse levantamento mostra que mais de 600 artistas representados por galerias em São Paulo, só 5% são pretos ou pardos. Foram reunidos dados quantitativos e qualitativos sobre artistas de 24 galerias de arte da cidade de São Paulo no segundo semestre de 2019. Enquanto os números comprovam a escassez dos acessos e dos meios de representatividade, um olhar para a história da arte afere a mesma invisibilidade. Então, eu estou circulando, tá vendo? Eu estou falando da circulação da arte, da questão do mercado, do circuito, da institucionalização, mas a gente sempre volta às questões teóricas. A artista professora Renata Felinto, da Federal do Cariri, artista negra, que também participou da jornada da BCA, vem construindo nos últimos anos um importante arcabouço a respeito da questão da história da arte brasileira, corroborando os caminhos pelos quais as produções em artes visuais realizadas por pessoas negras têm sido apagadas dos registros históricos e, consequentemente, do ensino de artes visuais. Seus estudos comprovam que, mesmo com as conquistas das leis que obrigam o ensino da história e cultura dos povos africanos e indígenas na escola, há ainda um longo caminho a se percorrer. Ela tem um texto dela, A Pálida História das Artes Visuais do Brasil,
Onde Estamos, Negras e Negros, que ela defende uma necessária revisão das artes visuais produzidas nos períodos colonial, imperial e republicano. E a forma como essa história foi reescrita, relembrando a urgente necessidade de identificação e nomeação dos povos africanos que vieram para o Brasil, suas localidades originais, seus saberes e tecnologias. Ela problematiza também a relação das vanguardas históricas com uma representação de uma suposta estética afrodescendente, como no caso do quadro A Negra, da Tarsila do Amaral, né, onde é representada de forma grotesca a ama de leite da artista. Inclusive, a Renata Felinto tem um trabalho que é uma performance questionando essa iconicidade da negra produzida pela Tarsila do Amaral. Como a Renata, o Igor Simões também, importante pesquisador, que vem atuando na área dos educativos do museu, na curadoria, que também participou, também vem produzindo uma série de textos interessantes em que ele questiona essa necessidade de um redesenhamento da história da arte brasileira. Lembra, por exemplo, do século XIX também, lembra de escritores como Manuel de Araújo Porto Alegre, que teve como ponto de partida a possível presença do artista negro na história da arte brasileira, mas que é somente um caso pontual. Que são mais comuns casos exemplares de racismo, de uma crítica racista, como a de Luiz Gonzaga Duque Estrada, e também inúmeros outros exemplos. O Igor também lembra da importância de se olhar para os acervos e coleções das instituições, né? Olha como os tentáculos do assunto são diversos e gigantes, né? Então, acervos e coleções onde, mais uma vez, há o apagamento da arte produzida por essas pessoas. Ele lembra de um momento emblemático da mostra Território, Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca, em 2016 e 2017, que pretendeu revisar as suas reservas, que na época contava com 100 peças de autoria negra. A ideia era propor uma homenagem ao antigo diretor Emanuel Araújo. Porém, o catálogo da mostra corroborava a brancura dos acervos brasileiros, né? Até a gestão do Araújo, iniciada em 92, o acervo da Pinacoteca contava apenas com 2 trabalhos de um único artista negro brasileiro. Isso é, a Pinacoteca, criada em 1905, pelo governo de São Paulo, passou mais de meio século sem nenhum artista negro em seu acervo até a década de 90 do século XX. Somente em 2019 é que a instituição incorporou ao seu acervo obras de arte brasileira produzidas por artistas indígenas. O Igor Simões soma ao problema dos acervos a falta de curadores e gestores negros que põem em xeque as decisões acerca das ações dos museus. O Museu de São Paulo, MASP, por exemplo, novamente, durante a realização da mostra História Afro-Atlânticas, em 2018, trouxe entre os curadores o pesquisador antropólogo Hélio Menezes, e o artista Ayrson Heráclito, ambos negros. Porém, após a exposição, o quadro de curadores da instituição, com um time de mais de 15 nomes, contava apenas com a presença da curadora Amanda Carneiro. Na assistência de curadoria, Simões cita a presença também de Ohana Santosa, 2 mulheres negras entre um grupo formado majoritariamente por pessoas brancas. Eu estou terminando, lembrando só também da pesquisadora Fabiana Lopes, que no texto Territórios, Artistas Afrodescendentes no Acervo da Pinacoteca, que fala desse silenciamento das minorias nos sistemas das artes. Ela diz o seguinte, que esse silenciamento reflete menos a produção artística em si e mais o hiato de entendimento sobre esse contexto, indicando uma escassa reflexão acadêmica que explore esses campos das artes visuais e crie um nexo de compreensão das relações simbólicas geradas. Corroborando a tese da Fabiana Lopes, uma infinidade de artistas negros, negras, indígenas, não binários, entre outros, estão marcando sua presença na cena contemporânea com uma contribuição que coloca em xeque a normatividade teórica e institucional das artes brasileiras. Poéticas revolucionárias, como a gente vê J. Mombassa, premiada pelo Prêmio Pipa, Castiel Vitorino,
Denilson Baniwa, Marcela Bonfim, estão postas à mesa para revelar a urgência do debate. Subverter as normas eurocentradas e priorizar as vozes historicamente silenciadas não significa simplesmente negar os valores impostos pela colonização nas sociedades subalternizadas, mas reconhecer a lógica de inferioridade que sustenta essa estrutura. Tem um último slide, que é um trabalho meu, feito na universidade, dentro de uma ideia de objetos poéticos pedagógicos, que eu trabalho com os meus alunos, que foram alguns panos que a gente imprimiu imagens e bordados, inspirado pelo livro maravilhoso do Davi Copenau, A Queda do Céu, e aí é uma passagem dele. Eu trago essa imagem para fechar aqui essa fala, e volto de novo à questão das poéticas em si. Elas corroboram o que diz, de novo citando o Achille Mbembe, a respeito do suposto caráter representacional da arte. Ele diz no Crítica da Razão Negra, que aliás é um livro fundamental para a gente entender todo esse processo, e que ele diz assim: o objeto central da criação artística, ou mais exatamente, o espírito de sua matéria, tem sido a crítica da vida e a mediação das funções de resistência à morte, como a gente viu nas poéticas que eu apresentei aqui, né, em que os artistas buscam formas de cura ou formas de sobrevivência mesmo, autodeclarado pelos artistas. Então, nessa operação de afirmação da vida, Mbembe recorre à metáfora de uma humanidade livre de tudo e, portanto, capaz de se auto-inventar. Aí nas palavras dele: a verdadeira política de identidade consiste em incessantemente alimentar, atualizar e reatualizar as suas capacidades de auto-invenção. Portanto, eu digo, a cultura ocidental e com ela o sistema da arte contemporânea agora se vêem diante do desafio de sonhar para além de seus próprios futuros. Como lembrou Davi Copenau, né, no seu livro A Queda do Céu, ao dizer que os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos. Então, nessa reconstrução da nossa memória e do nosso presente artístico, eu acredito que podemos criar futuros possíveis e impossíveis, recontar as temporalidades e afugentar os esquecimentos, pois são estes esquecimentos os responsáveis pela própria derrocada da cultura ocidental diante do atual cataclisma ambiental e pandêmico de dimensões planetárias que estamos vivendo. São palavras míticas de sonhos em formas de imagens. E aí eu termino aqui minha palestra para vocês. Alessandra, foi uma avalanche. Foi, né, gente? Me desculpa. Eu tentando aqui acompanhar, anotando e tal, mas foi incrível. Seu raciocínio é enérgico e foi no crescente a sua palestra, mas muito poética também. E, enfim, eu tenho certeza que trouxe muitos, não só muitos conhecimentos, mas também muitas questões que estão aí borbulhando, né? Eu até queria saber se alguém comentou alguma coisa, porque eu não pude acompanhar o chat, se alguém gostaria de aproveitar para fazer alguma pergunta, alguma questão que ficou por aí. A Sansa teve que ir embora. Eu acho que a Sofia também. Acho que eram pessoas que eu sabia que queriam te perguntar assuntos, já saíram. Não sei se alguém tem alguma questão, porque eu tenho coisas para falar, mas eu não quero tomar conta aqui. Eu acabei fazendo essa juntada, assim, porque realmente eu estou numa fase muito, muito produtiva. É horrível falar isso, né? Porque essa produção capitalista, né, que bateu às nossas portas aí em plena pandemia. Mas, enfim, acho que foi realmente tem sido esses últimos 2 anos um momento de sentar e reunir, né? Então é um mosaico
muito grande de informações que eu venho juntando em vários textos separadamente e que acabaram aqui sendo desaguados, né, em todas essas vertentes que a gente abarca, né, com o decolonial, né. Viridiano fez uma pergunta, ó. Falta na formação universitária uma pedagogia decolonial? Eu acho que, então, é um desses tentáculos, né, a questão da educação e da forma como ela é feita, né. Então, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, no curso das artes, o nosso curso ele é muito único mesmo, né, a gente tem uma licenciatura e um bacharelado interdisciplinar, e eu cheguei, o curso já estava formatado, né, em 2015. E, aliás, é um assunto sobre o qual eu quero escrever também, publicar, porque o nosso caso merece muito ser analisado. Por quê? Porque a gente tem pouquíssimas licenciaturas em artes interdisciplinares e nenhuma, eu acho, com o mesmo recorte que a nossa licenciatura tem. A gente não tem nenhuma disciplina que nem chama disciplina, né, chama componente curricular, né, nosso ciclo também, o nosso ensino é em ciclos, né, ele é quadrimestral, e a gente não tem nenhuma matéria que seja História da Arte 1, 2, não tem nem essa linearidade, e a gente ensina tudo invertido mesmo, a gente parte primeiro da questão dessas estéticas originárias, dessas aesteses, para depois confrontá-las com a questão da arte ocidental, né? E é muito interessante ver, para mim, que tive minha formação, minha carreira em São Paulo, minha formação na USP, foi revolucionário, né, chegar nesse território aqui, né, e ver que realmente aqui não tem outro caminho, né, a não ser o decolonial, né, e os estudantes, as estudantes, eles não só entendem como eles querem, eles se veem, né, é o espelho onde eles se veem e é o que eles querem, por exemplo, eles não querem nem ir embora, a maioria quer permanecer aqui no território, né, e, enfim, eu acho que sim, né, e tanto que são poucas as universidades, a gente tem essa leva das últimas universidades em função dos governos do PT, como a própria UFSB, né, que tem a Unila, a Unilab, né, que tem esse viés, mas as grandes universidades ainda estão estruturadas nos lugares tradicionais de conforto, né, acho que mas, de qualquer forma, a pressão vem sendo feita e as coisas vêm acontecendo, né? Seja por meio da pesquisa, da extensão. Uma hora, eu acho que isso vai pressionar o ensino em si, né? Eu acho que tem outra pergunta aqui também, José Silva. O que falta para que a obra possa ser vista na galeria e qual o problema disso? É por causa do Brasil ter uma visão de arte europeia? É justamente em função de todo esse sistema, né, em que todas as peças estão concatenadas, né, as pessoas, os agentes em seus hábitos, e a gente poderia falar, né, que não, é algo inconsciente que as pessoas só vão levando, mas não, é um projeto, né, é o projeto colonialista, né, é o projeto que o Mignolo fala, né, que por trás da modernidade, tem um texto bem clássico dele, né, que ele gira em torno o lado escuro da modernidade, o lado obscuro da modernidade, que é a colonialidade, é um sistema, é um projeto de dominação, né, de manutenção para que as coisas continuem como estão, né, e a arte, como todo o campo da cultura, é uma peça fundamental nesse sentido. Então, o que falta são tomadas de decisão, que também, num curto prazo, num micro-universo, é a permissão da entrada dessas pessoas no sistema e no lugar das decisões e de poder. Porque representatividade, a gente sabe que ela existe, não tanto quanto deveria, mas ela já existe, já começa a existir, mas a gente também tem uma problemática
muito discutida no campo da cultura, que é a questão da cooptação dessa representatividade, né? As pessoas, a gente lembra sempre do caso clássico da calça jeans, da contracultura, que era um símbolo, né, de contra-hegemonia e que passa a se tornar um símbolo de status, né? Você pode ir de calça jeans num casamento. Mas, enfim, então, olha que interessante. E a gente vai aprendendo do dia a dia, né? A gente... nós, pessoas brancas, né, a nossa obrigação ler, né, os compêndios aí que falam sobre o que é branquitude, né, que a branquitude, o conceito de raça foi feito para os outros e não para as pessoas brancas, né, e a branquitude por que a branquitude não é uma raça, sendo que uma raça marcada pelo privilégio, né, então, as pessoas brancas precisam criar formas de abertura para que as outras pessoas entrem no sistema da decisão. Então, citando o caso da Associação Brasileira de Críticos de Artes, nesse projeto, que foi uma coisa que me fez aprender na vida real a como fazer isso, foi muito interessante, porque quando eu procurei a Alessandra, minha colega, a única mulher negra na ABCA, que eu falei, olha, Alessandra, agora é uma missão de vida, eu não posso mais continuar aqui eu não, né, num espaço que só tem pessoas brancas discutindo arte, não faz mais sentido, né, a gente fica constrangedor, né, e aí fui com vários planos para a Alessandra, vamos repensar o prêmio da BCA, vamos repensar o jornal, vamos repensar as jornadas, ela, não, calma, vamos fazer o seguinte, vamos convidar as pessoas, vamos convidar, porque senão mais uma vez você reproduz, né, aquele sistema vertical, paternalista, que você toma a decisão, e não é isso, né, que precisa que as pessoas estejam nesse lugar, né, então, aí ela, com essa fórmula simples, não, vamos convidar as pessoas, então fizemos uma lista de umas 30 pessoas, e convidamos, então a partir da entrada delas, a gente vai poder pensar com elas, e não para elas, né. Importantíssimo, isso é realmente algo que me chamou a atenção, eu não tinha visto, também faço parte da Associação Brasileira de Críticos de Arte, e nunca tinha olhado eles têm um catálogo de críticos, né, eu nunca tinha visto até receber esse e-mail com as sugestões, e realmente me deparei com isso, tem um número quase que total de pessoas brancas, e além disso, acho que até tem enfim, não tem um pouco menos de mulheres, mas isso, enfim, não, já está. Bom, mas tem duas perguntas. A Emily Costa está perguntando que, seguindo, né, na pergunta do Veridiano, acredita que uma formação universitária decolonial traz os estudantes e pensadores da arte no geral mais para perto da sua comunidade local? Com certeza, o que eu assisto aqui é isso, sabe? Eu que fui criada num sistema mais tradicional, eu nasci em Brasília, né? Mas você está me ouvindo, Betina? Achei que tinha travado. Eu travei aqui. Ah, tá. E eu nasci em Brasília e a minha ideia era assim, não, eu vou me formar, eu vou para São Paulo, né? E aqui eu não vejo isso, né? Talvez a gente tenha alguma parcela de responsabilidade nisso, porque a gente vai vendo também a transformação, né, dos estudantes no nosso curso. Eles entram tímidos, quietos, e de repente você vê que eles vão se transformando, e os cabelos vão crescendo, eles vão fazendo suas tatuagens, eles vão se colocando nos lugares, falando, e reafirmam muito essa ideia de continuar nos seus locais. Eles querem permanecer aqui. Eles querem, inclusive, eles querem devolver para a comunidade o que eles estão aprendendo na universidade, né? Então, é muito interessante e pessoalmente, para mim, é uma outra experiência, porque eu tive que rever, né, os meus princípios, e eu estou tendo que lidar, né, com essa questão. A gente está aqui num seminário de tecnologias culturais, sociais, né, então, como pensar, né, esses outros lugares, essas outras centralidades, onde o dinheiro não chega tanto como, né, chega em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, mas com certeza, no caso da Bahia,
como em outros locais, essa educação faz muito sentido, é o espelho, é onde eles se veem, eles se reconhecem, realmente é incrível, né? E também tem uma outra pergunta de Aldair Silva. Além do lindamente falado por você, quais você acha que são os maiores desafios no campo da arte para artistas como Ventura Profana, tendo em vista o ambiente centralizador ao qual somos submetidos desde que nascemos? Eu acho que o desafio é como ela mesma falou, né, a Ventura, né, é sobreviver primeiro, né, é muito interessante, né, como na fala desses artistas, dessas artistas, sempre vem essa fala da necessidade da cura, porque é a cura da ferida colonial, nas palavras do Mignolo mesmo, ele está sempre falando isso, né, da cura da ferida colonial, e da arte como cura, né, e da sobrevivência. Então, de conseguir e de conquistar esses espaços, de serem vistas e reconhecidas. E isso vem acontecendo cada vez mais, né? Essas artistas, elas estão conquistando esses lugares, né? O Pipa é a maior representação disso, essa notícia recente do Prêmio Pipa. Então, eu acho que, assim, os grandes nomes dessa arte decolonial, eles estão conquistando esses espaços, né, que é o grande desafio, é estar nesses espaços, é conseguir sobreviver de arte, é conseguir passar essa mensagem e talvez à frente lidar com essa questão da cooptação, né, como é que fica isso? Isso é uma coisa que eu ainda não me aprofundei muito, assim, acho que eu quero, numa próxima etapa, passar a pensar mais sobre isso, né? Essas relações entre a contra-hegemonia e a hegemonia, assim, quando elas realmente se cruzam e se estabelecem, né, uma relação entre si, né? Então, o grande desafio delas é isso, né? Às vezes está como a Castiel, que permanece no Espírito Santo, mas ao mesmo tempo está no mundo, né? Você acompanha no Instagram, elas estão ali na localização toda hora em ponte aérea, em aeroporto. Então, isso mostra que realmente esses grandes nomes já estão, já alcançaram esse desafio de entrar no sistema, né, das artes e ser reconhecido, né? Agora, os próximos desafios não sei muito bem, há que se pensar, né? Ah, você tá fechado seu microfone, Bê. Desculpe, eu fechei nos dois para não dar barulho dos carros. Você trouxe esse exemplo do Macu Ronicoin, né, do povo Ronicoin, e que eles, na verdade, expõem até, às vezes, mais fora do país, né, Fundação Cartier, já estiveram em outros lugares expondo, inclusive, acho que recebendo até cachês por isso, né, com passagens pagas, com estadia em hotel e tudo, e muitas vezes os brasileiros aqui nem sabem, nunca ouviram falar, né, do Grupo Macu e da experiência que eles têm, enfim, com a arte. Então, e tem isso, né, também, eu só complementando a sua fala. Dentro de uma questão mais ampla também, né, de acesso mesmo à cultura, ao circuito cultural, né, à arte contemporânea como um todo, né, eu acho que a maioria das pessoas que tem uma relação mais próxima, profissional, ou de gosto mesmo por acompanhar de perto a cultura, até ouve falar, né, mas da população em geral, realmente, assim, né, as pessoas muitas vezes tem dificuldade, a gente ainda tem esse hiato, né, entre, principalmente no campo da arte visual contemporânea, né, entre um entendimento que as pessoas têm do que é a arte, né, e de frequentar os lugares, de estar mesmo, né, em capitais grandes, onde estão os museus, né, quem não acompanha talvez tenha mais dificuldade ainda de ouvir falar, de entender o que é, né, enfim, é uma questão da arte contemporânea como um todo, né.
E também, além, acho que pegando um pouco o que a Emily e o Aldair, falaram agora, essa coisa do local e da visibilidade, chama atenção, por exemplo, que os estudantes da minha turma de Sistema da Arte, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a Lei Rouanet, que enfim, está passando por outro nome, não é mais Lei Rouanet, mas estavam pesquisando e eles viram assim que 49% dos projetos aprovados, eles eram feitos no eixo Rio e São Paulo. Então, é 50% também dos projetos, mas também de visibilidade, de valores, verbas, artistas, provavelmente artistas de lá, de Rio e São Paulo. Então, assim, o resto do Brasil, que é enorme, ficou com os outros 51%, né? Então, trazer as estatísticas, né, como você trouxe na primeira fala, né, praticamente, você disse isso sobre as esculturas, né, são 360 monumentos, mas menos de 3% dedicados a pessoas indígenas ou enfim, afro-brasileiras, negras, e muitas vezes esse aparecer ele é meio estereotipado também, né? Então, é importante ter esses dados. Sim, sim, é ótimo, né? Essas pesquisas, elas, os números não mentem, né? Mostram realmente o que acontece. E é por isso que sempre, né? Eu sempre emendo o geopolítico, né? Quando eu vou falar o recorte de raça, gênero, porque faz parte, né? Faz parte é fundamental a gente pensar isso, né? No Brasil, em outros países também, enfim. Lá na BCA, por exemplo, várias dessas pessoas que estão entrando, por isso que eu também falo, não só pessoas que estão no lugar de fala, mas pessoas que produzem uma massa crítica, né, nesse sentido. Então, tem muitas pessoas novas entrando que são de outros estados, que não Rio, São Paulo, né. Então, é fundamental também, ela tem total relação com a discussão do decolonialismo, mas é sempre bom lembrar que é um eixo importante para a gente pensar nesse sentido da relação da geopolítica com o recorte da raça e gênero e etnia, que ela é um ponto, mas o que é mais importante, é ruim falar mais importante, né, mas o que é fundamental é a gente chegar à questão da raça mesmo, né, a questão do recorte da raça, porque é onde está a maior injustiça, né? Quando a gente olha, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma produção tão bacana sobre as periferias, como a Heloísa Buarque de Holanda, né? Que não está aqui com a gente, que poderia estar aqui com a gente. Quando a gente vê as análises dela da periferia, a gente olha para a periferia, mas qual é a cor da pele das pessoas que estão na periferia, né? São as pessoas negras, né? Então, enfim, são essas várias camadas que precisam ser levadas em conta e que juntas vão fazer a mudança, né? E que juntas vão fazer essa transformação. Por quanto mais que haja muitos ruídos ainda entre essas camadas, né? Porque há ruídos, né? A gente se pergunta, poxa, mas o que eu estou fazendo? Eu sou uma pessoa branca, privilegiada, por que eu estou falando sobre isso? Eu vou ser aceita? Faz diferença mesmo? Então, a gente se pega pensando no nosso próprio papel, né? Então, para mim agora, pessoalmente, é uma missão mesmo, né? Para mim não faz mais sentido continuar na arte sem que esse debate vá à frente, que a mudança seja realmente feita, né? Então é isso, a gente está nesse caminhar, né? Com todas essas camadas, né? Então, enfim, é por aí, né? Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. Ou pode ligar o microfone também, se quiser. Eu acho que também eu tenho só mais uma coisinha. Eu gostaria de falar muito, passaria a tarde inteira conversando. A gente, né, também não vai te explorar. Mas uma coisa que, assim, que você falou agora
por último, sobre a pálida história das artes visuais do Brasil, e que eu concordo muito, e até você trouxe muitos exemplos, da Tarsila do Amaral, que pinta a negra, mas ela, quando se pinta, pinta o seu retrato com aquele vestido francês, né, do costureiro, do estilista francês, vermelho, bonito e tal, ela realmente se pinta com traços mais delicados, né? Isso quem fala, nem sou eu, é a Lilian Schwartz, faz essa análise, e tem no vídeo do YouTube. Então, ela se representa como uma mulher branca delicada, de traços europeus. Mas a mulher negra que ela pinta é uma pintura muito bonita, assim, eu já vi de perto, é muito bonita a pintura, da negra, mas é aquela visão mais estereotipada também, de a boca, os olhos, enfim, é mais geometrizado, mas também mais brutalizado, né? Então, essa é uma questão muito sensível desse processo aí da representação do branco, que o branco tem da população negra, né? E que a gente carrega dentro da gente, por mais que a gente ache que não. E aí eu entro com o Arthur Timóteo da Costa, que para mim é um exemplo, assim, clássico. Quem conhece, é um pintor do século XIX, e que, por causa do movimento republicano, até conseguiu uma certa visibilidade. Ele foi para a Academia de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, ele ganhou um prêmio, ele esteve na França, chegou a morar um tempo lá. Mas, assim, na história da arte, ele não era visto como um artista negro, ele era visto como um artista tratado como um artista branco, quero dizer, porque não se falava disso, né? Nos livros de história não tem isso, essa referência. Então, há esse apagamento, né? Essa versão pálida. Então, era isso, eu só queria comentar, que não é bem uma pergunta, é só um comentário, como é importante. Isso é muito interessante, porque eu também não sou historiadora, mas eu fico observando, assim, né, essa discussão que vem tendo sobre o nosso modernismo, né, e fico impressionada, assim, com vontade, querendo ter mais tempo ainda, né, para me dedicar a isso, né, mas quando você ouve a Renata Felinto falando, eu acho que é importante isso, é a gente ouvir o que essas pessoas pensam, né? O que elas veem, porque a gente achava bonito a negra, né? Então, mas quando uma artista negra, uma mulher negra, fala que aquilo é grotesco, que é uma representação, que não é a representação da beleza dela, então aí realmente você fala, eu vou falar o quê, sabe? E aí me vem, eu vejo muito o pessoal em relação a isso, falando do pacto narcísico, né, da branquitude, que foi o termo cunhado pela Cida Bento, né, a partir da figura mítica do Narciso, né, para mostrar esse compromisso da branquitude com manter uma estrutura que a privilegia, né, é um pacto de proteção e também de premiação, que dentro dessa premiação está esse olhar sobre o negro, né, sobre a pessoa negra, né, que aplaude, que protege, né, e que representa, né, aos seus moldes, né, então, que autoriza, né, essa visão. Então, é realmente muito, muito complexo, né, e quando a gente também, o discurso do relativismo disso, então, por exemplo, essa própria questão dos monumentos, da queima do monumento do Borba Gato, eu bati boca com um amigo meu chargista, uma pessoa bem conhecida, assim, porque ele é uma pessoa mais velha, assim, que está mais, assim, quieta, mais na paz, ele não, mas uma pessoa de esquerda e tudo, não, mas eu acho que não pode ser pela violência, né, que não sei o quê. Eu falei, mas quem começou a violência? Né? Quem que tem seus entes familiares assassinados dia a dia, quando sai para comprar um lanche no supermercado, né?
quem são as mães, né? Quem são os filhos dessas mães que, quando saem de casa, você não sabe se vai voltar, porque vai ser vítima da violência policial, né? Quantos monumentos a gente vai ter que destruir no Brasil? A gente não vai ter monumento suficiente para destruir a cada vez que uma pessoa negra é assassinada no Brasil, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com o discurso relativista e com o discurso personalista também, que muitas vezes a branquitude recai nesse discurso como uma proteção e por falta de saber. Por isso que eu digo que é importante ler sobre a branquitude. Então, tem um livrinho da Djamila Ribeiro sobre o racismo, que ela fala que isso não é uma questão pessoal, porque muitas vezes, pode perceber, é muito comum, quando você vai conversar com a pessoa branca, e ela vai falar, não, mas eu tenho amigos negros. Eu já ouvi isso tantas vezes, quando a gente entra nessa discussão, né, quase uma defesa, né? E a Djamila Ribeiro fala que isso não é uma questão pessoal, a gente não pode pensar assim, né? A gente tem que pensar estruturalmente, a gente tem que ter esse distanciamento. E isso tem me ajudado muito, né, pessoalmente, a poder ter essa coragem de me expor publicamente, de falar sobre essas questões, sendo uma pessoa branca, né? Sim, porque tem essa questão, né? Então, é uma tomada de decisão, como você disse, é uma missão, né? Então, acho que vai ser por aí mesmo. Então, bom, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Se a gente daqui a pouquinho já vai encerrando. Também achei muito interessante que você trouxe essa questão da esteses, que passa pela sinestesia e ter o primeiro a experimentação, a sensação, a percepção, para depois pensar nessas questões estéticas, né? E eu acho que a arte contemporânea é justamente digamos assim, o lugar, o espaço onde estes artistas poderiam transitar e ser valorizados e não sem dificuldades, né? Não sem obstáculos, nem sem dificuldades, mas no pensamento contemporâneo que isso pode se realmente ativar. Eu não sei, penso isso. Enfim, é só mais um É comentário. muito legal isso, né, Betina? Porque é muito parecido mesmo, né? A esteses é uma característica da arte contemporânea, né? Os processos de arte ritualísticos, né? Conceituais, que envolve o corpo, né? Então, o corpo, o cheiro, o alimento, né? Então, tem um encontro realmente de linguagem, né? E então isso é mais um dado de que a gente também está usando, né? Ou a gente está usando essa esteses e eles estão usando a nossa estética. Acho que é um encontro. Eu acredito que em algum momento talvez seja essa a resposta para a Otília, né? Que em algum momento a gente consiga realmente, né, chegar nesse lugar de encontro mesmo, né? De outros mundos possíveis. Bem, eu acho que a gente vai meio que encerrando. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Eu preciso fazer uns agradecimentos. Não só agradecer a Alessandra Simões, a professora Alessandra Simões, por ter vindo hoje. Inclusive, foi bem interessante que a sua palestra continuou um pouquinho a conversa de ontem, com os professores Felipe e Samuel. Então, ficou um bom fechamento. Mas eu também queria agradecer toda a equipe da ProEx, a Camila, a Veridiano, o Hudson, e se eu esqueci mais alguém, mas eu acho que é isso. Também agradecer o Thiago, que está aqui pelo NAC, mas também agradecer quem não pôde vir hoje, né, a professora Teodora, a Ivana Sacramento, que tem feito as artes muito bonitas, o material ficou lindo. Eu tenho que fazer esses agradecimentos, os que não estão aqui hoje. Agradecer também ao Júnior, secretário do NAC, e, enfim, a presença de todos e todas e todes que estavam aqui hoje e ontem também.
E avisar que depois nós vamos, já estamos gravando, vamos editar, evidentemente, né, para ficar numa fala mais curtinha, e os vídeos vão estar disponíveis no canal do YouTube da ProEx. Também que esse evento faz parte dos 50 anos da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, que já comemorou seus 60 anos há 2 anos atrás. Então, agora a extensão está comemorando seus 50 anos este ano. Então, é muito importante esse evento. E deixa eu ver o que mais, se eu não esqueci algo, devo ter esquecido. Se o pessoal quiser me ajudar aí, se eu esqueci alguém, agradecer alguém. E mais importante também, quem assinou as listas de presença terá seus certificados disponíveis no próprio CIGA, né? E peço desculpas se houve algum erro de link. Fiquei muito chateada que alguns perderam, desistiram, enfim, mas essas coisas que acontecem. Então, Alessandra, só tenho que agradecer, um abraço aqui de longe, um abraço por todas